Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Irmãos, no vídeo de hoje nós vamos dar sequência, à nossa série do Anticristo Islâmico, os estudos que envolvem, as profecias sobre essa questão. Irmãos, vocês devem ter percebido que eu passei um tempo sem gravar, sem postar vídeo. É porque agora eu estou trabalhando para mim, tá? Então estou andando um pouco ocupado. Só que eu quero continuar esse trabalho, que eu estou fazendo aqui no YouTube, de estudo da palavra, que é meu foco principal, entendeu? Da minha vida. E tá podendo aí, tá ajudando os irmãos, amém? E eu peço perdão aí por eu ter deixado aí falta, nos vídeos aí essas semanas, amém? Mas eu quero estar podendo contar aí também com a paciência dos irmãos, que talvez agora eu demore um pouco mais a postar vídeo, amém? Mas eu vou continuar aqui meu trabalho, vou continuar aqui os meus estudos, amém? Que meu foco principal, minha meta principal é isso aqui, é poder estar ensinando a palavra, estar trabalhando para o reino de Deus, estar podendo ajudar os irmãos aí a crescer na palavra. E lógico, os irmãos também me ajudando a crescer, Quando vocês também comentam aí no vídeo, fazem acréscimos aí, me ajudam, vocês estão também me ajudando, amém? A talvez enxergar pontos que eu não estou enxergando. E a palavra de Deus é assim, Deus nunca vai revelar tudo para uma pessoa só. Deus vai revelar um pouco para cada pessoa, para que assim uma possa ajudar o outro, Esse é o sentido, da gente ter comunhão, amém? Essa é a verdadeira comunhão, um ajudando o outro, um admoestando um ao outro, assim como Paulo diz, nas suas cartas, nos evangelhos, amém? Então, irmãos, hoje eu vou estar fechando essa série, amém? Vou estar pontuando Daniel, como eu tinha falado, Daniel 11. Essa parte de Daniel 11 é um capítulo muito profundo, amém? Tem pontos ali ainda que eu não sei explicar, que são coisas bem difíceis, mas nós vamos estar pontuando ali algumas coisas de Daniel 11, tá? Para poder fechar esse estudo tendo em mente tudo que a gente já viu até hoje, tá? Em todos os outros vídeos, tendo na mente aí tudo que a gente viu até hoje, amém? A gente vai estar apontando ali Daniel, tendo tudo isso na mente, tá? E eu vou também estar mostrando a origem, assim, digamos assim, também do Islã, como surgiu o Islã, algumas doutrinas dele. Estarei mostrando isso tudo para a gente fechar o entendimento e para vocês verem, irmãos, que a coisa é muito mais séria do que a gente às vezes até imagina, Vocês podem aí estar até pensando, mas as profecias mostram que os judeus têm que aceitar o anticristo. Como que eles vão aceitar um anticristo muçulmano, islâmico? E eu estarei mostrando no vídeo de hoje que não é bem assim, irmãos, tá? Vou mostrar a base do islamismo para vocês verem se isso não casaria com as profecias de os judeus aceitarem o anticristo. Não todos, que nem na sua totalidade não todos vão aceitar, mas a maioria sim. E vai haver uma grande apostasia, não só de judeus, mas também de gentios, digamos assim, Vai haver uma grande apostasia. E a gente vai ver, o porquê que vai haver uma grande apostasia, pontuando, essas questões da doutrina do Islã, para vocês verem, como que essa apostasia vai se dar. Amém, irmãos? Então vou compartilhar a tela do meu computador novamente, para a gente poder pontuando aí a palavra e também os textos que eu peguei da internet, eu fiz um apanhado na internet sobre o Islã, amém? Vamos para o estudo. Então, irmãos, nós vamos pontuar aqui algumas coisas em Daniel 11, como eu falei, amém? E tenham em mente tudo que a gente viu até agora, tá? Aqui em Daniel 11 é um capítulo muito profundo, que Daniel 11 ele vai dar detalhes, dessa ascensão do anticristo, tá? Das coisas que ele vai fazer, amém? E
vai explicar, né, coisas do que vai acontecer nessa época, né, da ascensão dele, do que ele vai fazer, amém? Mas para dar aqui um panorama rápido em Daniel 11, tá? Quem tem acompanhado aí meus estudos, né, sabe que o livro de Daniel, né, vai trazer ali muitas figuras, amém? E a figura ali que Deus está dando do anticristo, né, em Daniel 8, é o imperador grego Antíoco Epífanes, né, que invadiu Jerusalém, né, na época do Império Grego, em 170, né, aproximadamente, antes de Cristo. Eu acho que é isso, não estou me lembrado de cabeça, mas é mais ou menos isso daí. Ele invade Jerusalém, né, e faz ali, né, a transgressão assoladora. E isso aponta para atos do anticristo, né? Ele sacrifica porco no altar, proíbe a circuncisão, tira o sacrifício contínuo, né? Que é o que o anticristo vai fazer, só que na realidade, né, da nova aliança. Que na nova aliança, né, o sacrifício contínuo, que era feito tardes e manhãs na antiga aliança, né, fala a respeito de coisas espirituais na nova aliança, né? Que é nossas orações, pregação do evangelho, né? O clamor ao Deus de Israel, e o anticristo vai estar tirando isso quando estiver fazendo o quê? Matando e perseguindo o povo de Deus, né? Então, aqui em Daniel 11 vai estar pontuando justamente o que o Antíoco Epífanes fez, entendeu? O que aconteceu naquela época, só que nem tudo que está aqui aconteceu naquela época, né? Como sempre, Deus utiliza, né, de contextos históricos, monta um contexto histórico no passado para profetizar o futuro. Amém? E deixa ali coisas espirituais testemunhadas que vai apontar para o futuro. Então tudo ali que o Antíoco Epífanes fez está figurando o quê? Atos do anticristo, como coisas que eu já expliquei no vídeo passado. Então Daniel 11 vai estar explicando isso. Amém? Então tenham isso na mente. Mas só que Daniel 11, né, assim como o Antíoco Epífanes foi uma figura do anticristo, vai estar revelando o que o anticristo também vai fazer. Entendeu? Porque ali o anticristo ele vai fazer praticamente as mesmas coisas que Antíoco Epífanes fez no passado, que Jesus aponta que em Mateus 24, né? Quando vocês virem a abominação da desolação está no lugar santo que fala o profeta Daniel, quem lê entenda, entendeu? Então Jesus está apontando para um contexto histórico que aconteceu no passado, falando que vai acontecer de novo no futuro, entendeu? Então os mistérios de Deus, né, na escritura estão assim, né? A sabedoria de Deus, quando ele faz isso, é tremenda, né, irmãos? Deus monta ali já um quadro profético no passado que vai profetizar o futuro, entendeu? Então, para quando você olhar, ler aquilo ali, você já saber o que vai acontecer, entendeu, irmãos? Você já tem um filme na mente, né? Então vamos ler aqui, irmãos, a partir, né, do verso 21, né? Aqui, mais acima, nos versos acima, vocês releiam aí o capítulo todo em casa, tá? Vai falar ali de uma guerra, né, entre o norte e o sul. É interessante isso, né? Porque você vai ver que aqui o Antíoco Epífanes, né, que esses daqui é Atos do Antíoco Epífanes, né, ele vai o quê? Ir contra Jerusalém depois de uma investida de uma guerra contra o sul, né? Contra o Egito. Entendeu? Então, olha só que interessante. Então vocês têm que ter isso na mente, que o levantar do anticristo tem a ver também com o quê? Com guerra entre os países que estão ao norte de Israel contra o sul, né? Muitos aí falam que, né, que o anticristo, a ONU vai apresentar, o Papa vai apresentar, isso não tem nada a ver, irmãos. O que a gente tem que estar na mente é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz o quê? Que o anticristo, ele vai se levantar num contexto, né? Ele vai se revelar, né? No caso, se revelar quando os países do sul de Israel estiverem em guerra com os países do norte. E quais países que estão no sul e que estão no norte de Israel? Não são países do Oriente Médio? Então olha só como é que o Senhor está dando uma região, né, geográfica para a gente estar podendo meditar. O que isso vai tem a ver com o levantar do anticristo? Vocês têm que meditar nisso. Lógico que a gente tendo em mente já aqui todas as profecias que eu já dei aqui, né, mostrando, revelando as origens do anticristo, a gente sabe que o anticristo vai se levantar
num contexto em que os países islâmicos vão estar em guerra entre si. Entendeu? Eles mesmos são divididos, né, entre eles, né? Existem vertentes, né? Você vê ali que eles têm a vertente sunita e a vertente xiita, né? O Islã mesmo, os países islâmicos, eles já são divididos por causa dessas duas vertentes. E eles não se dão muito bem por causa disso, né? Eu não sei, né, qual vai ser o estopim dessa guerra dos países do norte contra os países do sul. Eu não sei. Mas você vê, irmãos, que os países que estão no sul de Israel, os países islâmicos, a maioria deles, né, tem aliança com os países do ocidente. Você quer um exemplo? A Arábia Saudita, né, ela tem aliança com os Estados Unidos. Né? Eles têm uma vertente mais liberal, digamos assim. Agora, os países que estão no norte, não. Né? Se eu não me engano, os países que estão no norte são da vertente xiita. Tá? Eu não tô lembrado de cabeça, mas eu vou deixar aí, se eu errei, eu vou deixar aí, tá? No vídeo editado. E eles são mais extremistas, né? Esses países que estão no norte, eles são mais extremistas. Entendeu? E é justamente do norte, de um país do norte, que o anticristo vai vir. Entendeu? Olha só que interessante, né? E os países que estão no sul são uma questão mais liberal. Até esse novo príncipe aí da Arábia, né? Ele permitiu as mulheres agora dirigirem, tirarem carteira de motorista. Então você vê que os países que estão no sul têm uma vertente mais liberal, né? Digamos assim. Amém? Então, olha só, vamos ler agora a palavra de Deus, que eu já fiz muito comentário, né? Tendo isso tudo na mente, amém? Verso 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, né? Depois do quê? Depois do que está falando acima no contexto. Vocês leiam aí em casa, tá? Esse homem vil aqui que é o anticristo, né? Se lembram lá de Naum também, né? Que se levanta também de um homem vil de Nínive. Olha as mesmas expressões aqui, né? Ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Olha que interessante. O anticristo, ele vai vir de mansinho, né? Como os mineiros dizem, comendo pela beirada. Ele não vai vir logo, tipo assim, eu sou o rei, eu sou o que mando nisso tudo, não. Ninguém vai dar dignidade real para ele no começo. Ele virá caladamente, vai fazer intrigas entre o povo para poder ganhar, né? Ele vai ser uma pessoa de uma lábia muito grande também, né? Para poder ali, aos poucos, ele vai, como diz a profecia, né? Também de Daniel 7 e Daniel 8, ele vai ser um chifre pequeno, ele vai começar pequeno, né? Por isso que ele é um chifre pequeno, em Daniel 7 e em Daniel 8, porque ele vai começar pequeno. Não vai ser desse jeito como as pessoas pensam, né? Que o Papa vai estar apresentando ele, que é o Trump, né? Que vai apresentar ele, que é o Jared. Agora estão falando aí que é esse tal de Jared aí que tá com o Trump, né? Que inclusive ele é judeu, se eu não me engano. Não tem nada a ver isso, irmãos. Ele vai começar pequeno, estando presente ali nos países muçulmanos, nessa guerra do norte contra o sul. O contexto acima de Daniel 11, 21 tá dizendo isso, a guerra. Entendeu? Então ele vai estar no meio dessa guerra do norte contra o sul e vai estar vindo caladamente ali, tomando o reino com intriga. Ninguém tá dando muita atenção a ele no começo, mas ele vai estar conquistando o coração do povo aos poucos. Entendeu? Verso 22. As forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Olha só, né? O que eu tô falando aqui é o que eu tô explicando aqui. Ele vai estar no começo pequeno, vai vir com pouca gente, entendeu? Aos poucos, entendeu, irmãos? Então é isso tudo que você tem que ter na mente. A palavra de Deus tá ao contrário, né, do que dizem aí as especulações, as teorias que estão aí na internet, né? Não que seja proibido você se informar, mas você deixar, né, que essas teorias te sufoquem, né? Que o anticristo, o Papa vai apresentar, ele já tá aí, é ele, não sei quem, aquela pessoa famosa. Não, ele vai estar começando pequeno.
Ele vai vir caladamente, comendo pelas beiradas. Entendeu, irmãos? Então, tenham a palavra de Deus na mente, irmãos. Não fique só pelos vídeos, pelas palavras das pessoas. Você tem que meditar na palavra de Deus, que ela que é a base do nosso entendimento. Verso 24. Virá também caladamente, aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, e os despojos, e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Então, olha só, irmãos, ele virá, caladamente, mas ele vai vir para os lugares mais férteis das províncias, As províncias ali é onde ele vai estar habitando, no norte. Amém? E essa parte aqui que ele repartirá entre eles presa e despojos, O que é isso? Isso aqui são coisas de guerra, Ele vai vir fazendo guerra. Entendeu? Ele vai vir ali com lisonjas e tudo mais, conquistando o povo aos poucos, com pouca gente, mas é com guerra. Então, nas pequenas vitórias dele, ele vai estar o quê? Repartindo, o que ele ganhou na guerra com o povo. Entendeu? E é muito interessante isso aqui, presa e despojo, que aponta também para um dos filhos de Isaías, Quem viu aí meu estudo de Isaías sabe do que eu estou falando, Quem acompanha também o canal do Reino Eterno, o irmão Luiz já fez também um estudo sobre os 3 filhos de Isaías, amém? E um dos nomes dos filhos de Isaías é rápido, despojo, presa segura, que profetiza também ali, um tempo de tribulação, está no contexto também sobre o rei da Assíria, amém? E vejam lá esse estudo, não vou ficar repetindo, coisas que já falou em outro estudo, para o estudo também não ficar muito longo. Eu vou deixar na descrição aí do vídeo. Suscitará a fortaleza e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra eles. Então você está vendo aqui, que o anticristo ele vai estar batalhando contra o sul. Olha só. Entendeu? É coisas que eu já expliquei aqui também, Verso 27. Também esses 2 reis se empenharão em fazer o mal, e uma só mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Esses 2 reis que está falando aqui é tanto o rei do sul quanto o rei do norte, tá? Mesmo que eles estejam em guerra entre eles, eles estão empenhados em fazer o mal, Porque os 2 têm o mesmo intento, Que é coisas que a gente já viu aqui, Pregação do Islã, implementar a Sharia, Quem não conhece o que é a Sharia, é a pregação do Islã à força. Amém? Mesmo que eles estejam divididos entre sunitas e xiitas, uns pregam mais pela paz, eles falam isso, que um vem mais pela paz e outro mais pela força, mas o extremista, ele vai pregar a Sharia pela força, que isso é uma lei que está no Corão, no Alcorão, o livro sagrado dele, a pregação do Islã pela força, Quem não aceitar deve morrer, tá? Mas o que prega a paz no Islã, ele não é contra quem é extremista, porque ele não pode ir contra aquilo que está no Corão, amém? Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Olha só que interessante. Aqui, irmãos, vai ser a metade da semana, tá? Os 3 primeiros anos e meio, a tribulação, São 7 anos, mas na metade da semana é que o anticristo vai estar começando a fazer guerra contra os santos e vencendo. Na primeira metade, não. E aqui que ele vai ser contra a santa aliança. Então ele vai ser contra a santa aliança na metade da semana, que ele vai estar perseguindo e matando os cristãos, o povo de Deus, mas na metade da semana, amém? E ele vai se tornar para sua terra, que é o norte, que ele vai vir do norte e depois ir contra Jerusalém. Quando ele vier contra Jerusalém, que ele vai se tornar contra a santa aliança, amém? No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul. De novo, ele vai estar em guerra contra o sul.
mas não será nesta última vez como foi da primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se enganará contra a Santa Aliança. Ó, repetindo, né? E fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá os que tiverem desamparado a Santa Aliança. Aqui está a apostasia, irmãos. Esse desamparamento da Santa Aliança é a apostasia que vai estar no tempo do fim, que vai estar o quê? No contexto de grande tribulação. Entendeu? O contexto aqui é de grande tribulação. É no meio da grande tribulação que vai haver apostasia, né? Isso também acaba, né, com aquela vertente, né, da doutrina do arrebatamento secreto, né? Que eles falam que é assim, né? Que vai ter uma apostasia antes da grande tribulação começar, né? Aí o anticristo vai se levantar e a igreja vai ser arrebatada. Isso é um erro. Os irmãos já estão vendo aqui que vai ter já começada a tribulação. Porque é na metade da semana que ele cessa o sacrifício contínuo, o anticristo. Então, se é na metade da grande tribulação que ele cessa o sacrifício contínuo, né? Cessar o sacrifício contínuo é o quê? Ele vai se tornar contra a Santa Aliança, que é matar e perseguir o povo de Deus. Entendeu? Então, a apostasia é no meio da tribulação. Entendeu? E vai estar num contexto o quê? De guerra. Entendeu? Olha só o contexto de guerra aqui. Então vai ter toque de trombeta. Irmãos, o mundo vai estar um caos. E esse homem ainda vai estar fazendo guerra. E vai atender quem tiver desamparado essa aliança. Agora, nesse vídeo também a gente vai ver aqui como se vai dar essa apostasia. Amém? Dele sairão forças que profanarão o santuário e a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, né, que é o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Amém? Coisas que eu já falei aqui, eu não vou repetir. Aos violadores da aliança, olha só, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Amém? Então ele vai perverter os violadores da aliança, que é a apostasia, que Paulo cita lá em Tessalonicenses. Eu esqueci o verso aqui, eu vou deixar aí também, né? Paulo fala lá, acho que se eu não me engano, em 2 Tessalonicenses. Então, Paulo tira essa apostasia daqui, ó, que ele fala lá em Tessalonicenses. Amém? Então ele vai ganhar com lisonjas. Agora vocês imaginam, irmãos, o porquê que vai haver essa apostasia, né? Muitos, né, já estão sem entendimento, né, das profecias, do que realmente vai acontecer nos últimos dias. Medita, irmãos, no contexto que a gente vive hoje. Olha como é que está a igreja hoje. Olha a falta de entendimento que tem no meio do povo de Deus. Era para a igreja estar muito mais voltada para a palavra de Deus, conhecendo as profecias. Deus, ele trabalha ao longo da palavra de Deus muito em profecia, para que o seu povo conheça as profecias. Deus alertando o seu povo na palavra toda sobre os últimos dias, né? Até nos evangelhos, Jesus alertando todas as coisas ali praticamente que ele fazia, alertando sobre os últimos dias, né? Para que o povo dele não se apostate dele. Porque olha só quantas doutrinas erradas tem aí no meio do povo de Deus, né? Tem uns que pregam aí que Jesus já voltou no ano 70, né? Que eu combato também, que é o preterismo. Isso aí é algo diabólico, né? E outros aí acham que vai ser livrado da grande tribulação, coisa que eu também não concordo, tá, irmãos? Isso para mim é totalmente antibíblico, desprepara também o povo de Deus, mas eu não chego a chamar isso de doutrina de demônio, amém? Como eu já falei em vídeos passados aqui meu, né? Heresia, elas têm níveis, né? Níveis, umas são leves, mas outras chegam a ser o ponto de ser de demônio. E eu coloco o preterismo, né, que fala que Jesus já até voltou, como doutrina de demônio, que se desprepara mais ainda o povo de Deus. Amém? Então você vê que o povo já está totalmente despreparado, né? E imagine num período de tribulação como vai ser. Amém? Eu vou explicar isso quando eu estiver pontuando, tá? A origem do Islã e o que eles acreditam.
Amém? Sobre essa questão da apostasia. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo e por algum tempo. Aqui está a guerra que ele vai fazer contra o povo de Deus e vai estar vencendo. Amém? Então, o povo de Deus que souber as profecias, que souber o que está acontecendo, os sábios, como diz aqui na profecia de Daniel, vão entender tudo o que vai estar acontecendo, vão estar denunciando o anticristo, vão estar denunciando também esses violadores da Santa Aliança, que ele vai estar pervertendo, que vai estar aceitando a marca da besta. E por causa disso, por amor à palavra de Deus, por amor ao evangelho, por amor dessas almas, esses sábios vão estar morrendo. Eles vão dar sua vida voluntariamente. Amém? Esse povo de Deus, né, que vai estar nos últimos dias, são as duas testemunhas. Vão ser judeus e gentios, né, com o entendimento, profetizando nos últimos dias, tocando, né, aquela trombeta. Assim como Paulo fala, né, em Coríntios, se a trombeta der som incerto, né, o povo não se prepara para a batalha, mas se a trombeta der som certo, aí sim o povo está preparado. Então Paulo ali associou, né, no Apocalipse mesmo, Jesus associa, né, o toque de trombeta como o anunciado da palavra de Deus. Então aqueles toques de trombetas ali, as trombetas, né, as 7 trombetas ali de Apocalipse, é o anunciamento da palavra de Deus, é o povo de Deus anunciando, dando som. Aqueles que conhecem, né, esses sábios que conhecem que vão estar acontecendo, vão estar dando som certo, entendeu? Da palavra de Deus. Mas por causa disso eles vão estar morrendo. Entendeu, irmãos? Então, ó como é que muitos também dos que estão hoje estão despreparados para esses acontecimentos. Olha só agora o verso 36. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará, né? Esse rei que está falando é o rei do norte, né? O anticristo. Se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, né? Aqui é a boca arrogante, né, do chifre pequeno. Aponta também lá para Apocalipse, né, das blasfêmias, né, que esse anticristo vai estar fazendo, né, a besta vai estar fazendo. E será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Amém? Então ele vai o quê? Sobre todo Deus se engrandecer. Mas olha só o que o texto vai continuar dizendo. Não terá respeito aos deuses de seus pais. Essa expressão aqui, irmãos, ela é bem interessante, tá? Eu ainda não fechei esse pensamento, mas eu vou dar aqui o meu ponto de vista sobre esse texto aqui, tá? O porquê que eu grifei essa parte aqui. Eu creio, né? Aqui traduziram, né, deuses, né, e com D pequeno, D minúsculo. Mas, para mim, tá, essa parte aqui, isso é uma interpretação minha. Posso estar equivocado e mudar depois. Mas, essa parte aqui, né, no original é Elohim, né, que no hebraico, justamente é deuses. Tá? E Elohim, né, é um termo que Deus, né, o Deus de Israel, o verdadeiro, o único Deus, o Deus de Israel, ele usa para ele também, né, para mostrar o que? Sua pluralidade. Né? Inclusive lá em Êxodo, Êxodo 20, né, que ele está falando, né, o Senhor está falando ali os 10 mandamentos, ele fala que ali, né, nós somos os únicos deuses. Né? A palavra ali é Elohim. Tá? Então, eu tendo isso em mente, né, eu vi essa parte aqui, né, que ele não terá respeito aos deuses de seu pai. Eu fiquei meditando. E para mim, aqui está falando de Deus mesmo, do Deus de Israel. Por quê? Para mim, aqui ele não terá respeito ao Deus de seus pais. Porque aqui a origem do anticristo, né, pelo que a gente já viu aqui, é uma origem muçulmana. Amém? Então, eu casei também com essa aqui embaixo. Deixa eu continuar lendo aqui
para voltar para esse entendimento aqui, olha só. Nem ao desejo das mulheres, nem a qualquer Deus, né? Porque sobre tudo se engrandecerá. Mas, em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Então, o anticristo, mesmo que ele se engrandeça a todo Deus, acima de todo Deus, mesmo que ele se declare Deus, ele vai ter um Deus. Porque aqui no verso 38 está dizendo que ele vai ter um Deus. E esse é o Deus da fortaleza. Amém? Vamos continuar olhando. Há um Deus que seus pais, olha só, não conhecem. Olha só. Honrará com ouro, com prata e com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas e aos que o reconhecem, multiplicar-se-lhes a honra, far-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Né? Aqui é o reino dele, né? Os 10 chifres. Mas vamos lá, vamos voltar ao meu entendimento. Você vê, né, que ele não vai ter honra ao Deus. Aqui está traduzido como deuses de seu pai, né? Mostrando assim, aqui o copista, né? Ele interpretou como se aqui estivesse falando de deuses, né? De, sei lá, de imagens, né? Ao outro Deus que não seja o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. Mas para mim aqui está falando do Deus de Israel. Porque aqui, né? Quando fala... Desculpa, irmãos. Porque aqui quando fala Deus de seus pais, né? Quem são os pais do anticristo? Qual a linhagem dele? Né? Se ele tem uma linhagem muçulmana, ele tem também o quê? Uma linhagem semita. Amém? Porque os próprios muçulmanos falam, né, que eles descendem de Ismael. E Ismael é filho de quem? De Abraão. E qual era o Deus, né, de Abraão? Deus dos pais dele? É o Deus de Israel. Entendeu esse ponto aqui? Por que esse ponto aqui eu acho importante a gente interpretar desse jeito, né? Porque aqui também está revelando origens, né, desse anticristo. Amém? E ele vai honrar o quê? A um outro Deus, um Deus estranho, ao que os seus pais não conhecem. Ou seja, é um outro Deus. Não é o Deus de Israel. Entendeu? E o porquê que eu friso nisso? Eu também vou explicar, né? Lá quando eu for para origens, né, do Angelan, algumas doutrinas que eles seguem, eu vou explicar esse ponto. Por que eu penso também assim. Entendeu? Então, esse Deus estranho, né, que é o Deus da fortaleza que ele vai honrar, também fala em outros profetas. Eu mesmo coloquei aqui a referência. Amém, irmãos? Vou estar abrindo aqui para vocês verem. Tá um pouco lento aqui, que meu computador tá um pouco lento, mas aqui, ó. Em Isaías 43, né? Vocês leiam aí, que eu não vou ler para o vídeo não ficar muito grande, né? Fala, ali tá falando das testemunhas de Deus, né? Vós sois minhas testemunhas, e Deus estranho não teve nas testemunhas de Deus. Quem vocês acham que é esse Deus estranho? Que as testemunhas de Deus, né, do Deus de Israel, Deus verdadeiro, não vão ter no contexto ali dos últimos dias. Nas duas testemunhas, né? Esse é um texto também que revela as duas testemunhas, né, que é as duas casas de Israel. Né? Em Malaquias também, né, fala sobre um Deus estranho. Malaquias 2:11. Vocês leiam aí. Isaías 43 e Malaquias 2:11, né? Entendeu, irmãos? Então, esse anticristo, mesmo que ele se engrandeça acima de todo Deus, ele vai honrar um Deus, e esse Deus vai ser um Deus estranho, que os seus pais não conhecem. E ele vai estar pensando que vai estar honrando o Deus dos pais dele. Só que esse Deus, né, que até os muçulmanos pensam que estão honrando os deuses dos pais dele, não estão honrando. Ele não está honrando, é um outro Deus. Eles estão honrando um Deus estranho. Entendeu, irmãos? Eu vou explicar esse ponto também na origem. A origem da fé deles, né? No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele,
contra ele. E o rei do norte arremeterá contra ele, contra carros e cavaleiros e muitos navios. Entrará nas suas terras e as inundará e as passará, né? Você vê que aqui, olha só como um contexto de guerra está acontecendo nesse período todo. Olha só, é muita guerra. Entendeu? Entrará na terra gloriosa, né? Olha aqui. Ele entrará na terra gloriosa. Ele vai conseguir invadir Jerusalém. Mas como diz no profeta Zacarias, né? Metade da cidade vai resistir a ele. Amém? Ele vai conseguir invadir Jerusalém, mas metade da cidade vai resistir. Amém? E muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom, Moabe e as primícias do filho de Amon, né? Esses povos aqui, né, são também de origens muçulmanas, mas vocês estão vendo que vão ter também um remanescente, né? Esses povos aqui tá falando também de gentios. Amém? Aqui tá falando também de gentios que vão crer, né? Não vão seguir eles. Entendeu? Não vai seguir o anticristo. Entendeu? Que Deus está chamando esses daqui de primícias, né? E seu povo é o povo de Deus que é primícias. Nós que cremos no Messias, que obedecemos e seguimos o verdadeiro Deus, Deus de Israel, que somos primícias para Deus, entendeu? Então que Deus está mostrando também que um remanescente, né, daqueles povos não vai também seguir esse anticristo. Estenderá a mão também contra as terras e a terra do Egito não escapará, né? Ali essa guerra contra o sul que ele vai estar fazendo. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata, de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes seguirão, ó, né? Aqui é interessante, né? Que para mim essa parte aqui, você vê ali que em Daniel 7, quando o chifre pequeno sobe, né? E tá fazendo guerra ali, né? Tá se levantando num contexto de guerra, né? Você vê que ele quebra 3 chifres quando ele sobe, né? Para mim esses 3 chifres que ele tá quebrando, né? Dos 10, né? Dos 10, ele abate 3. Ele subjuga 3 chifres. Para mim, esses 3 chifres é esse aqui, ó, o sul, ó, os países que estão no sul. Para mim são esses daqui. Amém? Mas pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas e palaciana entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra, né? E aqui termina o capítulo 11. Amém, irmãos? Então você vê que eu só vou pontuar aqui o capítulo 11, tá? Então você vê que ele armará suas tendas, né? Perto da terra gloriosa, né? Então isso tudo aqui, né? O anticristo vai fazer. Amém? Tenham isso tudo também na mente. Agora a gente vai pontuar, né, algumas coisas que eu pesquisei, né, na internet aqui sobre o Islã. Então, amém, irmãos, como eu falei, eu fiz um apanhado, né, na internet, tá? E colei aqui no Word, tá? Alguns textos, tá? Da vertente do Islã, né? A origem e tudo mais, doutrina que eles seguem, coisas que eles acreditam. Amém? Então, aqui é a origem, né, do Islã. Vamos ler aqui. Muhammad, né, que é Maomé, profeta deles, que eles falam que é o último profeta. Depois eu explico o que é isso, que é o último profeta. Nasceu e viveu grande parte de sua vida em Meca, né, Arábia Saudita, onde depois da revelação do anjo Gabriel, ele passou a pregar a mensagem de Alá. Na época, a Península Arábica era marcada pelo politeísmo. E a época pré-islã, na tradição muçulmana, é conhecida como Jahiliyah, né? Acho que é assim que se pronuncia, eu não sei direito pronunciar isso, mas é isso aí. Ou época da ignorância. Então, irmãos, olha só. O Islã, né, vamos ler mais abaixo, mas lendo essa religião do Islã, eles acreditam, né, que foi o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, né,
muitos já sabem, né, que a origem do anjo Gabriel é a origem do quê? Da religião, né, que Israel seguia, né? Da nossa fé também, né? Pertencente ao quê? Ao Deus de Israel. Então, você vê, né, que para eles, né, eles estão seguindo esse Deus. O Deus, né, que primeiramente fez aliança ali com os judeus. Tá? Eu li isso também no texto, não sei se nem se eu copiei e colei aqui, mas eu li também isso no texto. Para eles, tá? O Deus, ele escolheu primeiro Israel, sim, mas depois o Deus de Israel, rejeitou Israel e firmou aliança com eles, com o filho Ismael, né? Com os descendentes de Ismael, que para eles todos descendem de Ismael. E foi o anjo Gabriel que desceu do céu e revelou tudo isso ao profeta Muhammad, né? Ou Maomé, transliterado na nossa língua. Entendeu? Então, para eles estão seguindo o que? Alá é o Deus de Israel. Olha só, vamos continuar lendo. O islamismo é uma religião monoteísta. Sendo assim, os muçulmanos proferem que só existe um Deus. E ele é Alá, né? Alá é Deus em árabe, né? Traduzido para nossa língua é Deus, né? Mas eles chamam de Alá. Para os muçulmanos, Alá é onipotente, onisciente e criador do universo. Olha só. Tá vendo? A crença em Alá é fundamental dentro dessa religião. No Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, que também é conhecido como Corão, é frequentemente encontrada a mensagem em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Os muçulmanos também acreditam em profetas, olha só. Isto é, pessoas escolhidas para trazerem a mensagem de Alá. Alguns dos profetas que os muçulmanos acreditam são, olha só que interessante, Adão, Noé, Abraão, Moisés. Para eles, Jesus não é filho de Deus, é só um profeta. E Maomé, Muhammad, sendo como o último profeta. Então, olha só. Justamente o que eu acabei de dizer aqui. Para eles estão seguindo o quê? O Deus de Israel. Porque todas essas pessoas aqui estão o quê? Estão na Bíblia, né? Na Torá, nos profetas, fazendo parte do cânon, né, do Deus de Israel. Entendeu? Então, olha só, eles consideram, né, esses personagens, né, da história do Deus, né, de Israel, né, que é Yahweh, né, o Deus de Israel, o grande eu sou, né? Por quê? Porque para eles estão seguindo esse Deus. Estão entendendo? Então, eles não fogem, né? Para eles não estão criando um outro Deus, desculpa, não foge não. Para eles não estão criando um outro Deus. Para eles estão seguindo esse Deus. Entendeu? Por isso que eles consideram esses personagens bíblicos, inclusive eles consideram profetas também, que não estão aqui citados aqui. Eles consideram, se não me engano, Isaías, Zacarias, alguns profetas eles consideram justamente por causa disso. Entendeu? Só que para eles, né, Alá, né, ou para eles que é o Deus de Israel, rejeitou o povo judeu. Entendeu? E agora fez aliança com os povos descendentes de Ismael. Né? Eu não sei se isso se dá assim. Eu li isso num site. Eu não sei se eu copiei aqui. Eu ia copiar essa parte e colar aqui, só que eu não sei se eu copiei. Mas no site estava falando isso. Amém? Os preceitos sagrados do islamismo estão compilados no Corão. Esse livro foi compendiado durante 22 anos, em 610 a 632 d.C., e foi escrito pelos seguidores de Muhammad, Maomé. O profeta muçulmano recebia a revelação de Alá, repassava aos seus seguidores, que então a compilavam.
outros escritos são importantes no islamismo, que é a Torá, como eu falei, que eles consideram, né, Moisés. Inclusive eles falam que Moisés falou de Maomé, né, aquele profeta lá que Moisés fala, se eu não me engano, em Deuteronômio, né, que Deus iria enviar e a ele escutai, que Moisés está falando de Cristo ali, eles falam que ele está falando de Mohammed, né, de Maomé. Salmos, ó. E eles consideram, olha aqui, o evangelho, os evangelhos que falam de Jesus, porque para eles, tá, Jesus foi um profeta que inclusive veio falar também de Alá, né, que para eles veio falar de Alá, e também inclusive ele foi falar de Mohammed, que foi o último, porque eles creem assim, né, essa questão do último profeta. Para eles, Mohammed foi o último profeta, entendeu? Teve vários profetas, né? Tem que ser da linhagem de Abraão, esses profetas, tá? E esses profetas, né, profetizavam acerca de Alá, né? E até chegar a Maomé, entendeu? Então Maomé para eles é o último profeta. Então eles têm que seguir aquilo que foi revelado para Maomé, porque agora ele Alá, né, segundo ele, rejeitou os judeus. Amém? Aqui os evangelhos, né, aqueles textos que fazem parte da Bíblia cristã, que eles acreditam, né, inclusive eles acreditam que Jesus nasceu de uma virgem, tá? Eles acreditam que Jesus nasceu de uma virgem, acreditam que Jesus, sim, foi aos céus, só que, olha só, eles falam que Jesus não morreu na cruz, não pagou pelo pecado de ninguém, que Jesus não é o Filho de Deus, que ele foi vivo, ascendeu vivo aos céus, tá? Eles acreditam nisso, que Jesus ascendeu vivo aos céus e quem morreu na cruz foi Judas. Olha só o que eles ensinam. Eu não sei de onde eles tiram isso, mas beleza, vamos lá. Se eles consideram os evangelhos, né? Não sei de onde eles tiram isso. Os muçulmanos acreditam que Alá julgará a todos em julgamento final, que condenará e salvará pessoas com base em suas ações de vida. Além disso, todos os acontecimentos passam pela permissão de Alá. Os muçulmanos também acreditam na existência de anjos. Ó. Agora olha só que interessante. Coisas que eu falei, né, no começo aí do vídeo. Que os judeus de maneira nenhuma poderiam aceitar, né, um anticristo muçulmano, né, recebendo ele como Messias também, né? Mas temos que ter na mente também que nem são todos judeus também que vão aceitar, né? Mas vamos lá, ó. Olha só isso aqui. Isso daqui foi feito por um site islâmico. Olha só. Judaísmo e Islã compartilham um legado em comum, né? Se para eles estão adorando o mesmo Deus, né? Então eles estão compartilhando um legado em comum. Então essa distância que tem entre eles não são tão grandes assim, né? Apesar de todo o ódio que há entre eles. Mas você imagina, esses judeus que negam estão esperando o Messias, né? Judeus que habitam lá em Jerusalém. Um período de tribulação, a terra um caos, vindo um homem, né, da fé do Islã, tendo isso tudo que a gente tem estudado aqui, fazendo guerra, vencendo, invadindo Jerusalém, conseguindo invadir Jerusalém, porque vocês sabem que hoje Jerusalém, né, tem um poder bélico enorme, mas só que ele vai conseguir invadir Jerusalém, fazendo todas essas maravilhas, os falsos profetas agindo com ele, fazendo até fogo do céu descer. Vocês imaginam tudo isso na terra? Vocês acham que depois de vocês verem isso tudo que a gente está vendo aqui nos comentários sobre a crença deles, é difícil eles aceitarem? Eu acho que não, né? As duas crenças compartilham dos mesmos profetas, todos reconhecendo um parentesco comum em Abraão. Olha só. Todos descrevem atributos semelhantes de Deus, incluindo o Criador, sustentador, juiz e perdoador. As duas crenças acreditam que Deus é onipotente e onisciente,
O parentesco dessas fés continua por meio de valores morais, incluindo respeito pela vida, aos pais, fazer caridade, fazer o bem, evitar o mal, até suas crenças sobre os momentos finais da existência da humanidade são semelhantes. Olha só. Judaísmo e Islã compartilham a tradição que se a trombeta para sinalizar o fim dos tempos for soprada e você tiver uma muda em sua mão, você deve plantá-la. Há uma sobreposição física, teológica, política considerável e continuada entre as duas fés. Olha só, né? Isso tudo aqui foi feito esses comentários todos feitos aqui foi feito por um site islâmico, tá? A Torá registra, né, Abraão como ancestral dos judeus através de seu filho Isaque, nascido de Sara, para cumprir uma promessa feita em Gênesis. Na tradição islâmica, o profeta Muhammad, Maomé, é um descendente de Ismael, filho de Abraão, né? Coisa que eu já falei aqui. A tradição judaica também equipara os descendentes de Ismael com os árabes. Os profetas judeus figuram de maneira proeminente na escritura e literaturas islâmicas. E a mensagem sempre é a mesma: adore o Deus único, né? Nessa daí de adorar um Deus único, imagine nesse tempo do fim. Abraão foi pai dos profetas. Nenhum profeta foi enviado depois dele que não estivesse entre teus descendentes, né? Coisa que eu já falei aqui. Então eles acreditam nos profetas, né, que descendem de Abraão. Por isso que eles acreditam que eles estão adorando esse Deus de Abraão. E você se lembra lá aquela parte que eu falei de Daniel 11, né, que ele não honrará o Deus de seus pais? Não casa com isso que eu estou falando aqui agora? Ele vai estar pensando que está honrando o Deus de seus pais, o anticristo. Mas na verdade, ele vai estar adorando um outro Deus, que é o Deus das fortalezas, que é um Deus estranho. Quem você acha que é esse Deus estranho? Teve 2 filhos que Deus escolheu para serem profetas. Foram Ismael, o avô dos árabes, de cujos descendentes Deus enviou o profeta Muhammad, e Isaque, a quem Deus abençoou com um filho, o profeta Jacó, que também era conhecido como Israel, que deu nome aos filhos de Israel e aos seus profetas, né? Então você vê, né, que eles não fogem, né, da crença no Deus de Abraão. Entendeu? Para eles, o Deus de Abraão é Alá. Amém? Então, tendo isso tudo em mente, irmãos, vocês estão vendo que isso é praticamente um outro evangelho. É ou não é? Porque para eles, Alá é o Deus de Israel, que rejeitou os judeus, né, rejeitou a descendência de Ismael, e Deus fala, né, em Gênesis que a descendência com Abraão era para que Ismael fosse o filho da promessa. E Paulo cita isso em Romanos 9 também. Que é em Isaac. Desculpa, irmãos, errei aqui. É em Isaac, desculpa. É Isaac que é contada a descendência dos filhos de Deus. Paulo fala isso em Romanos 9. Só que esse povo, os muçulmanos, falam que é em Ismael agora a aliança de Deus. Entendeu? Então isso é o quê? É justamente, olha só que interessante, irmãos. Isso é justamente o que Paulo está tratando em Gálatas. Olha só o que Paulo diz em Gálatas, né? Eu sei que aqui o contexto é outro do texto, tá? Que aqui Paulo vai estar combatendo o quê? Que os Gálatas, eles estavam se circuncidando na carne, guardando toda a lei de Moisés, né? Para poderem serem salvos. Toda a lei de Moisés, que eles estavam levando sacrifícios, né, de animais ao templo. Porque naquela época de Paulo, o templo ainda estava de pé, ainda tinha sacerdote, né, terrestre. Então eles estavam negando a Cristo por causa disso. Mas olha só o que Paulo vai dizer. O qual não é outro, mas há alguns que vós inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos
Olha só. Ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que vos tenho anunciado, seja ele anátema, maldito. Assim como vô-lo dissemos agora, de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que recebeste, seja maldito, anátema. Olha só que interessante. Paulo já tinha tanta coisa na mente, todas as profecias, né, que envolvem, né, os últimos dias, que ele já tinha na mente que no futuro iria se levantar uma vertente de que um anjo, né, como eu li no começo da origem, né, aí, que para eles é o anjo Gabriel que veio na terra e anunciou um novo evangelho para o profeta Mohammed, fazendo o quê? Que as pessoas se apartem de Cristo. Entendeu? Paulo já tinha isso tudo na mente. Queria se levantar o islamismo. Queria se levantar um Deus estranho na terra. E que era desse Deus estranho que iria vir o homem vil, o chifre pequeno, o anticristo. Amém? Então, irmãos, para a gente estar podendo finalizar agora, né, o estudo aí, que já ficou até muito grande, mas é bom a gente estar pontuando tudo, né, para a gente poder fechar o entendimento legal. Então, eles creem, né, para a gente estar fechando aqui, o islamismo, eles creem num Messias, tá? Eles creem num Messias. Então a gente vai estar lendo aqui, né, característica desse Messias que o islamismo espera. Olha só. A crença na vinda de um Messias está também presente no islamismo. Nas palavras do profeta Muhammad, Alá enviará um homem da gente da minha casa que encherá o mundo de justiça. Será? Uma das questões que mais unem as religiões no mundo inteiro ao longo dos séculos é o aparecimento de um Messias, em uma época conhecida como final dos tempos ou juízo final. Tanto judeus, cristãos e muçulmanos creem na vinda de um Messias, e em todos os livros sagrados essa figura aparece. Alguns hadices, tradições, narram que o profeta Muhammad disse: ainda que não restasse tempo mais que um dia de vida, Alá enviará um homem da minha gente, da gente minha. Desculpa, irmãos. Alá enviará um homem da gente da minha casa que encherá o mundo de justiça, assim como antes estava repleto de iniquidades. Tanto xiitas quanto sunitas conhecem essas tradições, né, hadices. Estas narrações falam do que acontecerá e dos atributos que deve ter o Messias, e coincidem com os atributos que tinham o filho do 11º imã, o imã Hassan al-Askari, acho que é essa, né, a produção. Sua mãe foi Narjas, que era uma das descendentes de Simão Pedro, olha só, a pedra, discípulo de Jesus. Olha só como as crenças deles estão inteiramente ligadas, né, com as coisas do Deus de Israel. E você vê que tanto as duas vertentes, dos xiitas e dos sunitas, esperam esse Messias, né? E esse Messias tem que ser o filho, né, do 11º imã. Imã é o quê? São os sucessores do profeta Maomé, tá? Tiveram 12 sucessores do profeta Muhammad, tá? E o filho do 11º, né, que a gente vai estar lendo aqui, né, é descendente, né, de Simão Pedro. Olha só. Agora você imagina, descendente de Jesus. Agora você imagine
Isso nos últimos dias. Se é descendente de Pedro, tem o quê? Tem raiz judaica. Então isso seria impossível para um judeu estar recebendo um anticristo islâmico? Se ele tem descendência judaica? Esse 12º aqui, imã, né, descendente de sucessor de Muhammad? Eu acho que não, hein? E olha só, ainda tá ligado com Jesus ainda, né, com Pedro. Você acha que isso não vai ser fácil de enganar muitos evangélicos, né? Muitos cristãos? E olha só, para piorar. Segundo as narrações, o imã Muhammad al-Mahdi, né? Esse Messias, né, islâmico, eles chamam de al-Mahdi, né? Que é guia, né? É o 12º imã, ó. Ele é o 12º imã, filho do 11º, né? Descendente de Hussein, filho de Ali. Seu nome é Muhammad al-Mahdi. A palavra Mahdi em árabe significa guia. Houve, depois do profeta Muhammad, 12 imãs, né, que eu acabei de falar aqui, que são sucessores de Muhammad. Houve 12. Da linhagem do profeta, sábios para guiar a uma comunidade, né? É interessante, né, que só houve 12, né, sucessores do profeta Muhammad. Né? É uma coisa bem interessante, porque você vê, né, que o povo de Deus, as 12 tribos de Israel, né, são 12, né? São 12 tribos de Israel. E Ismael também teve 12 tribos, tá? Ismael teve 12 tribos. E você vê que é interessante que ali o reino do anticristo, você vê que são 10 chifres, né? Que é revelado em Apocalipse e em Daniel, são 10 chifres. Só que em Apocalipse 13, tem uma besta que sobe da terra, e ela tem 2 chifres. Que faz parte também o quê? Do reino do anticristo. 10 mais 2, se você é quanto, né? 12? Então você vê que no reino do anticristo é um plágio, né, das coisas de Deus. Então eles também têm 12 tribos. Entendeu? É bem interessante isso, né? O imã al-Mahdi foi o 12º imã. O derradeiro. Nasceu numa cidade... Olha só que interessante aqui agora, ó. Nasceu na cidade de Samarra, no Iraque, no dia 15 do mês lunar de Shaban, no ano de 255 da Hijria, ou 868 depois de Cristo. Olha só da onde nasceu esse 12º imã, que eles falam que é o Messias dele que vai voltar no futuro. Ele nasceu no Iraque, em Samarra. Vamos pro mapa aqui rapidinho. Por que eu frisei isso? Aqui já está no mapa, ó. Cidade de Samarra, no Iraque. Você está vendo? É bem aqui, onde está aqui, ó. Tá vendo? Aqui que fica a cidade de Samarra, no Iraque. Vocês se lembram, né, nos estudos passados, falei para vocês terem em mente tudo que a gente viu aqui, que é de Nínive que se levanta o quê? Um homem que maquina o mal contra o Senhor, ou seja, de Nínive, que está no Iraque, né, hoje atual Iraque. Nínive, hoje, na antiguidade, né, ocupa hoje o território do atual Iraque, né, ou ao contrário, né, o Iraque ocupa o território de Nínive, né. E olha só aqui, um mapa antigo de Nínive. Nínive está bem aqui, ó. Olha aqui, bem alinhado com Chipre. Tá vendo? E no mapa, justamente essa cidade de Samarra tá bem alinhada com Chipre, ó. É praticamente o mesmo lugar de Nínive. Essas coisas, os irmãos acham que é coincidência? Para mim não é. Para mim não é. Olha como é que as coisas, né, que Deus está revelando para nós. Amém? Vamos voltar à leitura. Após o falecimento do imã al-Askari, em 260 da Hijra, né, que é o calendário deles, né, deve ser, eu não estudei isso bem direito, mas creio que é o calendário deles, né, que eles seguem outro calendário. O imã al-Mahdi assumiu o imanato
ou a liderança. E então ele se ausentou-se, cortando relação com todos, e somente transmitia suas informações através de seus assessores de confiança. Quando morreu seu último e quarto assessor, Muhammad al-Saman termina o sistema de assessoramento e começa o que chamamos de a grande ocultação, em que permanece oculto até o dia que foi designado para a volta. E ele, segundo as tradições narradas, encontrará com Jesus. Olha só que importante isso aqui, irmãos. Olha isso. Segundo as tradições narradas, encontrará com Jesus, filho de Maria, e se unirão para livrar batalhas contra a tirania e guiarão a humanidade a um novo mundo, construído aqui mesmo na terra, onde haverá tanta justiça e liberdade como agora há tirania e opressão. Para nós, ele é o 12º imã, o imã al-Mahdi. Ele está vivo, com 1160 anos por vontade de Allah, e retornará para completar sua missão, contrariando até mesmo as leis da natureza que obrigam as pessoas a envelhecer. Olha só que interessante, irmãos. Vocês veem, né, que eles creem em Jesus, como eu já falei aqui, eles creem que Jesus ascendeu vivo aos céus e que Jesus vai descer dos céus, vai se unir com esse Messias dele, tá? Eles creem nisso, que Jesus vai descer do céu, vai se unir com esse Messias, al-Mahdi, que eles esperam, que é o 12º imã, que eles acreditam que está com 1600 anos, ou seja, você vê que já tem algo sobrenatural por detrás desse Messias que eles esperam, e Jesus vai se unir a ele para eles fazerem seguir o que? Allah. Agora, vocês imaginam, né? Isso tudo na Terra, num período de grande tribulação, o mundo um caos, uma pessoa falando que é Jesus. Você se lembra do discurso de Jesus em Mateus 24? Que ele fala que eis o Cristo no deserto, não acreditais, que ele está em tal lugar, não creais. E ainda fala, eis que vos tenho predito, porque se levantarão falsos profetas que farão grandes sinais. Imagine, irmãos, falsos profetas se levantando nessa época, fazendo grandes sinais. Um homem falando que é Jesus, se unindo com esse Messias, Mahdi, né, que eles esperam. Que para mim que tá claro que é o anticristo. Entendeu? Imagine a grande apostasia que isso vai trazer. Isso não vai trazer uma apostasia, principalmente por aqueles que não têm conhecimento. Por isso que é importante os irmãos estarem tendo conhecimento nessa época. O conhecimento Deus está dando para a gente estudar agora. Para que quando isso tudo acontecer, que está profetizado, né, hajam sábios no povo de Deus, como fala o profeta Daniel, que a gente leu em Daniel 11, que vão ensinar muitos a justiça. Mas infelizmente eles vão estar o quê? Morrendo. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, a coisa é bem mais séria do que a gente pensa. Entendeu? Olha só as coisas todas sendo encaixadas aqui, das profecias sendo encaixadas. Vamos continuar lendo. As tradições falam dos sinais que irão marcar o reaparecimento do imã Mahdi. Quando a opressão, a tirania, a fraude, as falsidades preencherem o coração das pessoas no lugar da lembrança do divino. Olha só que interessante, né? Parece que as mesmas profecias que estão ali antes um pouco da volta de Jesus, né? Realmente da volta do nosso Senhor. Entendeu? A falsa filantropia, o desinteresse pelos outros seres humanos, né? Olha só, o amor de muitos esfriará, como diz em Mateus 24. Os filhos se enfrentando com os pais, olha só. Gastar dinheiro com futilidades, usar linguagem chula, ser insolente e arrogante, menosprezar os pobres, não dar importância ao sagrado e destruir a natureza. Então virão maiores calamidades. Para mim isso aqui é os toques das trombetas. Catástrofes, e a terra então se tornará improdutiva. Olha isso. Olha o plágio dos toques das trombetas que está falando ali no livro de Apocalipse.
olha só, as profecias que eles têm, que eles estão que estão, né, no contexto deles, são todas profecias plagiadas da Bíblia. Agora vocês imaginem isso no grande período de grande tribulação, irmãos. O anjo Gabriel dará um grito entre o céu e a terra. Olha só, que o mundo todo irá ouvir. Olha isso, irmão. O anjo Gabriel dará um brado, um grito, que todo mundo irá ouvir, chamando o nome do Messias, que ocorrerá depois. É a vinda do Imã al-Mahdi, que se unirá à vinda de Jesus. Nossa. E chamarão todos os cristãos para segui-lo também. Olha isso, irmãos. Os historiadores e estudiosos do Islã afirmam que al-Mahdi surgirá em Meca, ao lado de Kaaba, né? Que eu acho que, se eu não me engano, isso aqui é isso aqui é a pedra, né? A pedra negra. Eu não sei se é em Meca ou em Medina que está a pedra negra. Portanto, a espada do profeta Muhammad, portando a espada do profeta Muhammad, né? Ele vai ter a espada do profeta Muhammad. Suas vestimentas, turbantes, enquanto se levantar um colérico com seus anjos, prontos para combater a seu lado de Meca, seguirá para Medina e depois encaminhará ao Iraque e Kufa, onde será a sede do seu governo. Olha só, a edificação aqui da Babilônia, né? Antiga Babilônia, que justamente ocupou, né, aquele território que hoje é o Iraque, né? E você vê que, olha isso, meus irmãos, não precisa nem falar mais nada sobre isso aqui, né? Apostasia. Quem não conhecer as profecias vão cair fácil nisso aqui, irmãos. Vingará os oprimidos, eles herdarão a terra e tudo que há nela, despertarão as potências humanas da sabedoria e do conhecimento e da humanidade. Viverá uma era de ouro, o auge da existência humana em todo o seu esplendor, ligada a uma ciência humana voltada para o conhecimento. Isso aqui está casando, parece que casa bem com, né, com aquela parte que o anticristo está fazendo guerra contra os santos e está vencendo. E eles estão trocando presentes. Por que você acha que eles estão trocando presente com uns aos outros, né? Porque aqueles dois profetas, né, as duas testemunhas, estavam atormentando os que habitam na terra, porque está dizendo que esse não é o Messias, esse é um anticristo, e que esse, que provavelmente vai ter um que se declara Jesus, né, que vai estar com ele, não é o verdadeiro Jesus, não é o verdadeiro Cristo, que está chamando, né, até os cristãos para seguir esse Messias, né, e por isso eles vão estar sendo mortos. E isso vai estar o quê? Trazendo uma falsa paz para eles, porque eles vão estar sendo mortos, as duas testemunhas vão estar sendo mortos, né? Não vai estar mais atormentando a terra, e isso vai estar trazendo uma falsa paz. Aqui está a falsa paz. E quando eles pensarem, né, que a paz e segurança, de repente vai se tocar a última trombeta e se cumprir o mistério de Deus, e vai se vir repentina destruição sobre eles. Amém? O imã al-Sadek, que é o sexto imã, né, disse que o saber é composto de 27 partículas e tudo que os mensageiros trouxeram foram somente 2 partículas. E até hoje as pessoas só conhecem essas 2 partículas. Porém, o nosso restaurador, quando o restaurador vier, né, que é esse Messias, que para mim é o anticristo, trará 25 partículas restantes e se dividirá entre as pessoas, unindo as 2 partículas, totalizando as 27. Amém, irmãos? Então a gente pode finalizar aqui, né? Creio que agora já está bem claro aí na mente dos irmãos, né? Trouxe aqui esclarecimentos dos que estão na vertente, né, do Islã. Vocês estão vendo como isso casa com as profecias bíblicas do anticristo. O Messias que eles esperam casa com um anticristo descrito na Bíblia, que está nos últimos dias. E olha só, né, eles creem que Jesus vai se unir a esse Messias e vão chamar os cristãos.
E eles acham, né? Vocês veem que a vertente deles, eles acham que estão crendo no Deus de Israel. Olha só tudo que a gente viu aqui nesse estudo. Mas na verdade eles estão seguindo um Deus estranho. Mas na verdade, o povo de Deus vai saber que, vai entender isso tudo que vai estar acontecendo. E vai estar denunciando isso tudo. E por causa disso, eles vão estar perdendo a sua vida. Vão estar dando sua vida por amor à palavra de Deus, por amor ao Evangelho, por amor ao reino de Deus. Amém? E muitos, né, que querem seguir a Deus vão ter que estar abrindo mão de sua vida, desse sistema, né, que há no mundo hoje, porque o anticristo vai se usar disso. Vai se usar desse sistema que está hoje implantado no mundo, vai utilizar também da tecnologia, vai implantar a marca da besta. Quem quiser, né, seguir a Deus vai ter que abrir mão de todo esse mundo e ir para regiões desérticas, região ermas, né, fugindo da vista da serpente e do anticristo. E ali o próprio Deus vai estar sustentando. Vai ser uma época de maravilhas. O contexto do Egito vai estar sendo revivido. Deus vai estar sustentando o seu povo. Amém? Mas muitos também vai estar dando sua vida. Amém, irmãos? Então espera aí que esse estudo aí tenha ficado na mente dos irmãos, que eles tragam edificação, conhecimento aí para os irmãos, que os irmãos possam estar se preparando, né, aí para esse momento, tá? Podendo passar esses estudos aí à frente. Quem puder aí compartilhar, amém, para que esse estudo chegue a mais outros irmãos, amém. Eu sei que muitos podem não concordar, mas creio que tudo que eu falei aqui foi com base na palavra de Deus, casando a série toda, amém. Eu vou estar montando uma playlist, tá? Vou deixar a playlist também no meu canal com todos esses estudos dessa série, tá? Quem puder estar compartilhando essa playlist, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? A playlist, amém? Os irmãos sabem que eu não sou muito de ficar pedindo para compartilhar, para curtir o vídeo, mas quem gosta dos estudos, né, e concorda aí com os estudos que eu venho dando aqui, que possa estar também fazendo esse compartilhamento, tá? Para que chegue, né? Para que mais pessoas assim despertem para a palavra de Deus e não fique só em noticiários, né? Em coisas aí que às vezes fogem de embasamento da palavra de Deus, né? Tem muitos canais aí que estão sendo muito sensacionalistas e não estão voltados para a palavra de Deus. O nosso foco tem que ser na palavra de Deus. Amém? E o que a palavra de Deus mostra é isso que a gente viu aqui, né, nessa série. Amém, irmãos? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus e até os próximos estudos.